Humanas é uma área do Enem que as pessoas vão razoavelmente bem. E as que não vão é porque não sabem a dica que me fez sair de 29 questões para 38 questões no Enem em um ano. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu me chamo Marden e hoje eu vou dar algumas dicas importantes para melhorar o desempenho de vocês na área de humanas no Enem. A primeira dica, e uma das que eu considero mais importante, é justamente seguir uma cronologia da história. Porque humanas, ela é constituída de geografia, história, filosofia, sociologia. História, filosofia e sociologia, ela segue uma cronologia de fatos que você tem que se atentar muito bem. Então se você não sabe a cronologia dos eventos históricos, da cronologia dos filósofos, dos sociólogos, dos pensadores, você não vai entender realmente a progressão de linha daquele pensamento, daquele tempo histórico. Então, vamos pensar um pouquinho. Idade Média foi antes de grandes navegações. O que é que aconteceu na Idade Média para que desencadeasse as grandes navegações? Se você entender uma cronologia, você vai compreender muito mais esses assuntos. Então é muito importante que você comece a estudar por uma cronologia quando você não sabe os assuntos todos. É importante ter paciência no estudo e seguir passo a passo para você ter uma melhor compreensão. Mas isso parece até meio óbvio. Algumas pessoas vão falar, ah, Marden, mas isso aí é batido, isso eu já sei. Mas realmente muita gente que eu já conversei utilizou dessa estratégia de ir na doida, de estudar assuntos que vêm à cabeça, que caem no Enem, que sim, são importantes que você deve estudar, mas em uma cronologia, em um cronograma específico que vai lhe ajudar a entender todos os conteúdos, que não basta só estudar, você tem que entender aquele conteúdo. Exemplo, quando você estuda Grécia e você coloca nesses estudos os filósofos gregos, você consegue entender o pensamento naquela época, a história daquela época e linkar com os pensadores e entender melhor os pensadores, os filósofos, sociólogos daquela época, beleza? E além disso, os assuntos de ciências humanas, eles são muito complexos. Existem várias divergências entre os autores. Esses assuntos são muito aprofundados na academia, nas universidades. Então, se você for realmente querer aprender a fundo esses assuntos, você vai esquecer do que realmente cai naquela prova. Então, aí vai a segunda dica, é assistir videoaulas. Por que assistir videoaulas? Porque justamente a videoaula ela vai te trazer o conteúdo muito mais mastigado e vai trazer o conteúdo que realmente vai cair naquela prova. Então, é muito importante que você assista videoaulas. Não pegue um livro extenso e vá, vou ler aqui Primeiro Reinado, né? O Primeiro Reinado, o reinado de Dom Pedro I. Ah, vou ler aqui tudo, vou pegar todos os livros aqui, diferentes autores, diferentes fontes, e aí eu vou estudar e vou entender o Primeiro Reinado. Mas aí tu vai se esquecer, além de ser um absurdo, porque tu vai perder um tempo enorme, porque é muito denso e vai se esquecer de outros assuntos, você também vai esquecer do que realmente cai naquela prova e focar e fazer questões específicas para aquele assunto que vai ser cobrado na prova. Então é muito importante que você assista videoaulas, porque o conteúdo vai ficar bem mastigado e você vai acertar muito mais questões do que se você fosse ler por conta própria em livros e outras fontes. A terceira dica é melhorar o desempenho na habilidade de interpretação dos textos. Eu fiz um vídeo aqui muito bom sobre melhorar o desempenho na prova de linguagem, eu vou deixar aqui no card, e é bom que vocês vejam porque eu dou muita dica sobre como interpretar melhor as questões, e uma dica que eu nunca deixo de falar aqui e frisar na cabeça de vocês. Leiam primeiro o comando da questão, porque o comando é a pergunta, e quando você lê a pergunta, você vai para o texto com o olhar de cadê a resposta do comando dessa questão. Então o seu olhar vai muito mais focado na pergunta e você consegue acertar muito mais questões usando essa técnica. E também fazer simulados e ler outras coisas, porque a prova de humanas é muito extensa e como eu falei naquele vídeo também, ela está linkada com a prova de linguagens. Então são provas que tem muito texto, que tem muita coisa para ler. Então se seu cérebro não está acostumado com muita leitura, ele vai estranhar e você não vai ler atentamente e você vai perder algumas palavras, né? Aquela velha expressão, pô, comi uma palavra aqui e não me atentei a essa palavra que era muito importante para a resolução da questão. Então é muito importante que você treine a capacidade de leitura e melhore a interpretação dos textos, que vai ser muito importante na prova de humanas. A quarta e última dica que é muito importante é fazer as provas antigas, porque quando você faz provas antigas, você pega o modelo de questão e você pega os assuntos que o Enem mais gosta de abordar. Ele pode, no ano que você for fazer, não abordar aqueles assuntos. Isso já aconteceu, mas a chance é muito pequena. Então, quando você se atenta aos assuntos que mais caem na prova, você dá um enfoque maior neles. Então, é muito importante que você faça provas antigas. Vou falar isso aqui 1000 vezes. Vamos fazer provas antigas, porque a gente melhora muito os nossos acertos em qualquer prova que você for fazer e ainda mais no Enem, em todas as áreas do conhecimento da prova. Então pessoal, vou ficando por aqui, muito obrigado por vocês terem assistido o vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal, dar o like, ativar o sininho para as novas notificações, também deixar seu comentário se você tem alguma dúvida, novas sugestões de vídeos, o espaço é de vocês, não se esqueçam disso. Beleza pessoal? Um beijo, um abraço e tamo junto, valeu!